adolescência e independência. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Na busca pela independência, nesse período da adolescência, muitos dos nossos filhos, eles começam a se comportar de uma forma diferente daquela que a gente já estava acostumado. Entenda que nesse período, o seu filho, o meu filho, está enfrentando aquela perda do período infantil. E essa situação, de certa forma, desacomoda emocionalmente. Quando o seu filho se vê no estágio onde ele agora precisa passar a dar conta das próprias demandas, de uma forma diferente daquela que ele estava acostumado, quando papai, mamãe resolviam todas as situações, ele muitas vezes se mostra perdido, sem saber se terá condições, se terá maturidade, se é capaz ou não, digamos assim, de realizar sozinho essa ou aquela atividade. Então é importante que você, papai e mamãe, nesse período, você perceba e comece a acolher, a usar de empatia para aqueles momentos mais irritados, de mais isolamento, que seu filho certamente vai começar a demonstrar. E a partir daí, você vai perceber também que quando um filho entra na adolescência, toda a família também se transforma. Por quê? Agora, a busca por atividades já tem que ser outra. Ou seja, você tem que diversificar aqueles momentos em família nos quais você antes estava acostumado com um tipo de atividade e agora você tem que buscar outro tipo que vá ao encontro das áreas de interesse do seu filho. E para que você conheça as áreas de interesse dele, você vai precisar estar observando, ouvindo, conversando com ele, porque ele agora não é mais aquela criança. Às vezes a gente acredita que na fase infantil a gente consegue dar conta melhor da situação em relação aos filhos, porque a gente percebe que é muito aquilo que a gente decide. As atividades são decididas pelos pais, a escola que eles vão estudar, o idioma que eles vão cursar. Então, geralmente, a maioria das decisões mais importantes partem dos pais. Mas agora é importante que você escute o seu filho. E essa escuta, ela precisa ser muito sensível. É uma escuta onde você tem que deixar de lado os seus julgamentos, os seus conceitos de vida, entendendo que agora o seu filho precisa ser visto tal como é. Ele quer e precisa, ele carece dessa ação dos pais para ir ao mundo dele procurando conhecer a essência dele, aquilo que ele quer ser. Então é importante que você, papai e mamãe, comece a se preparar para esse processo. Percebe? É muito difícil quando os pais não acompanham esse desenvolvimento, essa maturidade dos filhos. E com isso, eles vão tentar proteger ao máximo ou adiar ao máximo essa ida do filho ao mundo em busca da própria independência. E o filho, por sua vez, vai tentar forçar esse processo, porque ele sente necessidade disso. Nesse período, os neurotransmissores eles estão assim funcionando de uma forma muito intensa. Então, é natural que seu filho, nesse período, apresente uma impermanência, uma inconstância emocional. Ele agora está em estado de alerta. Ele está pronto para ir buscar novos desafios, para ir em busca de novos conhecimentos e novas experiências. Mas se você, na posição de pai, de mãe, daquele que está responsável por ele, você tenta impedir esse processo,
É a mesma coisa de apostar no fracasso do seu filho, na questão emocional. Então, a postura dos pais nesse período é exatamente procurar incentivar, dentro de um limite, é claro, um limite de segurança, porque você precisa observar como está a fase de amadurecimento do seu filho, a fase de independência dele. A gente não manda um soldado para a guerra sem antes prepará-lo para isso. Então é importante que você, papai e mamãe, proporcione as experiências necessárias, inicialmente esteja mais perto e comece a observar como o seu filho se comporta ao tentar resolver essa ou aquela demanda sozinho, e à medida que ele for dando conta desse processo, você vai alimentando, você vai incentivando, mostre que ele é capaz. E nesse período, nós vamos enfrentar também algumas fases, não é verdade? Então vamos lá. Período da adolescência, explosão dos hormônios, fase do namoro. E aí, papai e mamãe, você está preparado para a fase do namoro do seu filho? E essa é uma fase extremamente desafiadora, porque seu filho vai estar experimentando pela primeira vez o contato mais íntimo, o convívio, uma troca com uma outra pessoa que já não faz parte da família. É algo ou é alguém que tem uma outra história de vida, que tem outra realidade financeira, outro contexto cultural, sociológico. Então, esse é um grande desafio. Você lembra que no seu período de adolescência, essa busca pelo primeiro encontro, pelo primeiro relacionamento, ela aconteceu também de uma forma ou de outra. Para alguns inicia-se mais cedo, para outros eles preferem adiar. O importante é que você não incentive e não busque adiar ao máximo esse processo. O ideal é que seu filho só vai ao encontro de uma outra pessoa quando ele se sentir capaz, quando ele se sentir em condições de partilhar esse momento com esse outro. Porque o que acontece? Muitas vezes os pais, eles tentam incentivar de uma forma exagerada o início desse processo, e com esse incentivo eles podem também começar a levar o filho para ter um relacionamento, incentivar isso, mas sem que o filho esteja amadurecido para se doar, para respeitar, para olhar esse outro. E os relacionamentos terminam acontecendo de uma forma desastrosa. Então é importante que você converse com seu filho sobre inúmeros assuntos que você já sabe que são importantes para que ele possa desenvolver um relacionamento saudável. Nesse período da adolescência, é mais uma troca, é mais um carinho, um aconchego, não é? Uma pessoa para que eles têm para assim desabafar, pegar na mão, namorar, brincar, passear, não é verdade? Mas existe um outro medo nesse processo, que é o despertar da sexualidade. Então, é importante que você, desde muito cedo, oriente o seu filho nesse processo, deixando claro quais são as suas posturas. Alguns adolescentes, por exemplo, têm permissão para levar o namorado ou a namorada para casa. Outros, não, no máximo, podem chegar para ter uma interação com a família. Então, em cada família, em cada convívio, é possível sim mostrar ao filho quais são as regras que a família adotou. E não tentar, digamos assim, ficar inflexível em alguns processos. Se faça respeitar, mostre quais são as suas posturas. Afinal de contas, quem gerencia a casa é você, papai, é você, mamãe, mas é importante também que você ouça o seu filho. Procure entender quais são as colocações dele. Qual é a defesa dele para que ele possa estar tomando essa ou aquela atitude? Porque quanto mais ele sentir que você está procurando acolher esse processo,
acolher esse momento na vida dele, mais ele vai se sentir seguro em procurar uma orientação junto a você. Quando os nossos filhos iniciam esse momento da sexualidade e eles não estão devidamente preparados, eles podem abusar desse processo, não é? Por quê? Porque esse momento é gostoso, é prazeroso, é um momento novo. Então, todo excesso vai demonstrar aí uma falta de orientação, uma falta de interesse em outras áreas. Então, se ele se voltar muito para essa questão da sexualidade, é importante que você o convide para conversar, tenha diálogos frequentes com ele e vá orientando, além de levá-lo, é claro, a um profissional de saúde para que ele seja orientado em relação às prevenções necessárias. Com isso, você ajuda o seu filho e ajuda aquela outra pessoa, o garoto ou a garota com quem ele está se relacionando. O importante é acolher os dois, não é verdade? O importante é sentir que os dois têm abertura para buscar você em qualquer situação, em qualquer momento que eles se sentirem inseguros ou tiverem alguma dúvida sobre um processo ou outro, uma ação ou outra. Porque decisões vão ser necessárias nesse período, não é verdade? E você precisa estar devidamente atento para que seu filho não se sinta apartado desse convívio. É natural que a partir desse início do namoro, o filho se ausente mais de casa, não é? Porque esse outro que agora está muito próximo a ele passa a tomar muito da sua atenção. Então, esse período da paixão você já conhece, não é verdade? Às vezes a gente não sente vontade de comer, às vezes a gente fica assim querendo estar em contato com o outro o tempo todo, a gente fica meio desligado, meio bobo, e seu filho vai estar meio bobo por um período. Entenda esse momento, lembre-se que você já viveu esse processo, não é verdade? E que agora, mesmo já sendo um adulto, se você fosse se relacionar novamente, você talvez passasse por esse mesmo processo, porque o processo da paixão é muito gostoso, não é verdade? Então é importante que você oriente seu filho nesse momento. Uma outra fase é uma fase do isolamento. Nesse período, os filhos eles já se sentem maduros o suficiente para que eles possam formar opinião sobre as diversas áreas que o envolvem. Ou seja, família, esse convívio familiar, amigos, escola, sociedade, política. Então é importante que você também oriente seu filho nesse momento, entendendo que é preciso dar a ele espaço para que ele possa fazer as próprias reflexões, para que ele possa meditar, tomar as próprias decisões, porque muitas vezes, quando os pais procuram ter muita incidência sobre os filhos, eles tiram dos filhos a liberdade de tomarem essas próprias decisões. Então é importante que você, papai e mamãe, busque orientar o seu filho, mas dê a ele o espaço necessário para que, diante daqueles conteúdos que você levou para ele possa utilizar esses conteúdos nas decisões necessárias do dia a dia dele, diante das demandas que a vida está gerando para ele. Entenda que esse isolamento é necessário, mas é preciso você ficar atento ou atenta. Por quê? Se o isolamento é exagerado, como todo exagero, você precisa estar alerta. Às vezes, esse isolamento pode estar demonstrando que seu filho não está conseguindo ficar bem emocionalmente diante de tudo que a vida está gerando para ele, diante das demandas, das cobranças que a vida está trazendo. Então é importante que você entenda que esse isolamento exagerado, se ele está prejudicando a rotina de estudos, por exemplo, se ele está evitando ou fazendo com que seu filho não interaja mais com a família, é importante que você faça a sua intervenção, mas com muito amor, com paciência,
com tolerância. Porque quando a gente tenta obrigar o outro a agir de uma forma diferente, as chances da gente não obter êxito são enormes. Porque ninguém gosta de ser obrigado a fazer o que não quer, a fazer o que não sente vontade. Então, para tirar o seu filho desse isolamento, você tem que ser criativo, você tem que promover situações, digamos assim, atividades que você previamente já sabe que podem despertar o interesse dele. E com isso, aos pouquinhos, você vai estimulando e ele vai saindo dessa apatia. Mas, caso você perceba que sozinho você não vai conseguir fazer essa transformação ou estimular essa transformação junto a seu filho, é importante que você procure a ajuda de um profissional do comportamento humano. Pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista para fazer uma terapia, uma análise, ou pode ser um psiquiatra, depende, você escolhe aí quais são os processos que você vai buscar. Não se prenda a preconceitos em relação a esses profissionais, a nós profissionais do comportamento humano, porque a terapia ela vai proporcionar ao seu filho um autoencontro, vai ajudá-lo a se conhecer. E o autoconhecimento nos liberta do medo, não é? Nos liberta daquela ansiedade de querer ver as coisas acontecendo antes do tempo, e isso só vai fazer bem ao seu filho. Então é importante que em todos os momentos que você se sentir à vontade para gerar esse conteúdo, gerar esse momento junto ao seu filho, que isso seja feito. Mas esse momento não pode ser algo assim impositivo. É isso que você precisa entender, porque essa imposição ela vai ser prejudicial para o relacionamento de vocês, tá bem? Uma outra fase que você precisa prestar atenção e está muito perto é a fase da busca por novas amizades. A gente sabe que amigos podem nos auxiliar muito, mas amigos podem também nos influenciar. Então, entender, conhecer, estar perto, chamar para o convívio com a família os amigos mais próximos dele é importantíssimo. Porque a partir daí, você vai proporcionar uma aproximação também com as famílias, com os pais, com as mães, os responsáveis. E você vai conhecer esse amigo. O difícil para você, papai e mamãe, nesse momento, será quando você não tiver, não é nem domínio, não tiver conhecimento, digamos assim, das pessoas com as quais o seu filho está se relacionando. A gente busca, geralmente para se relacionar, aquelas pessoas com as quais a gente tem algum nível de identificação. Então pode ser que nesse momento você tome um susto. Porque você vai, muitas vezes, ficar assim sem entender por que seu filho está buscando esse ou aquele amigo. Porque você mesma ou você mesmo não está conseguindo ver nesse amigo os valores, o comportamento que você esperava, digamos assim, que seu filho fosse buscar. Mas é importante que ele tenha espaço, abertura, liberdade para buscar esse amigo, mesmo que você não concorde, porque certamente esse outro tem algo a trazer para o seu filho. E não se engane. Se seu filho procurou por ele ou por ela, mesmo que você ache estranho, certamente é porque seu filho se interessou por algo na vida desse outro. Entende? Então é importante que ele mesmo se sinta estimulado, digamos assim, para manter essa relação, porque ele também vai ter muito a levar para esse amigo, ou então que ele venha futuramente a se decepcionar e perder o interesse por esse convívio. Mas quando você, papai e mamãe, procuram, digamos assim,
intimidar, não é? Procura tomar partido ou limitar o seu filho na busca por essas amizades ou interferir na busca por essas amizades, certamente você corre um risco de ver que seu filho vai começar a se comportar de uma forma que vai lhe agradar, ou seja, ele vai usar uma máscara na sua frente, não é? Mas certamente, não se engane, quando ele estiver longe de você, que ele se sentir livre do seu domínio visual, auditivo, então ele vai tomar as atitudes que acredita serem melhores para ele. Então, muitos filhos, muitos adolescentes, em casa se comportam de uma forma e na escola se comportam de outra. E os pais nem imaginam. Vocês acreditam que até a roupa eles mudam? Então, existem meninas, por exemplo, que usam uma roupa em casa mais comportada e levam na bolsa uma outra roupa. E quando chegam ao shopping, na balada, elas trocam de roupa com as amigas. E o que eu estou falando aqui, falo com conhecimento de causa, sabendo e tendo acesso a essa realidade. Então é importante que você, é melhor, na verdade, que você se aproxime, que permita mais, que dê mais liberdade do que você seguir iludido, acreditando que seu filho está obedecendo e dando conta de tudo aquilo que você está levando para a vida dele. Percebe? Então as amizades, elas agregam muito valor. Elas socializam muito. Entenda por quê. Até o período da pré-adolescência, antes de entrar na pré-adolescência, geralmente os nossos filhos têm uma área de atuação mais limitada. E o convívio também é mais próximo daqueles com os quais você, papai ou mamãe, tem interesse porque conhece os pais daquele outro, do amiguinho dele, da amiguinha dele. Então vocês marcam atividades fora de casa, do lar, vocês marcam festas de aniversário e geralmente o convívio fica ali mais restrito. Quando eles entram na pré-adolescência e na adolescência, começa a querer ir dormir na casa do amigo, começa a buscar outras atividades e nessas atividades não tem a presença dos pais. Então ali, naquele momento, eles vão ter a oportunidade de serem quem eles quiserem. Porque eles não vão estar sob uma supervisão, entende? Tão direta como antes acontecia. Então, se seu filho não foi devidamente orientado para esse processo, o que é que pode acontecer? Ou ele não vai conseguir aproveitar a oportunidade, vai se sentir inseguro, não é? Para desenvolver essa ou aquela atividade, ou então ele vai extrapolar os limites. E extrapolar os limites é algo que a gente vê muito na adolescência, principalmente com jovens que foram muito presos, que foram muito protegidos, porque aí diante de uma imaturidade eles não sabem o limite que eles precisam ter, que seja assim algo que possa protegê-los, não é? Um limite de segurança para a vida deles e para a vida dos amigos. Então, digamos, às vezes o jovem, mesmo não sendo permitido, eles conseguem ter acesso a bebidas, a álcool. Então, muitas vezes eles extrapolam esse processo, não é? E não sabem lidar com todos os efeitos negativos que essa ação pode trazer para a vida deles. Então, é muito mais fácil quando você consegue abraçar, chegar perto, acolher essa fase de desenvolvimento do seu filho. Muitos pais nesse período, eles se tornam adolescentes também, não é? Porque eles se obrigam a ir participar da balada, eles vão levar, vão buscar, eles vão participar de algumas atividades, vão fazer viagens junto com os pais dos outros amigos. E aí você termina se envolvendo nesse processo. Mas entenda que em alguns momentos tem que ser ele com ele mesmo. E esteja perto para quando ele se decepcionar,
para quando ele fracassar, você tem aí aquele colinho para recebê-lo e mostrar a ele a importância de sermos resilientes. A resiliência, ela só é adquirida quando a gente tem contato com diversos tipos, não é, de experiências, de vivências. Vivências boas, vivências não tão boas, experiências positivas, negativas, conquistas, fracassos, decepções, traições, raiva, mágoa, tudo isso faz parte, não é? E esse processo das emoções primárias, como a alegria, o nojo, a tristeza, a raiva, tudo isso vai permear de uma forma muito intensa o horizonte, a área de atuação do seu filho nesse período da adolescência. E ele precisa saber que fazem parte do desenvolvimento dele, da busca pela independência dele. E essa independência não vai acontecer enquanto ele não se sentir capaz de vivenciar essas experiências. Porque a teoria, ela pode até ajudar, não é? Mas na hora da prática, da vivência, que o coração acelera, que o medo chega, é nessa hora que a gente precisa pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E com seu filho não vai ser diferente. Então, papai e mamãe, procure estar sempre próximo, interagir, participar da vida desse filho e conhecer as áreas de interesse dele, as amizades dele, entendendo que cada fase ele vai ter a oportunidade de crescer um pouquinho mais, seja com os momentos bons e seja nos momentos não tão bons. Mas não cabe a você tentar adiar, não cabe a você procurar evitar que ele sofra, que ele se decepcione, não é? Porque esse sofrimento vai deixá-lo fortalecido para que futuramente, na fase adulta, ele saiba se posicionar diante dos nãos que a vida está trazendo para ele com muito mais resiliência. E é isso que a gente precisa levar aos nossos filhos. Porque só a profissionalização, só a proteção não vai dar a eles a espiritualização necessária para que eles entendam que a vida não é só esse lado palpável, material, que existe algo mais e que essa busca por essa transcendência é necessária, porque quando a dor chega, a angústia chega, é apenas isso que nos mantém inteiros, não é verdade? Então, que você, papai e mamãe, saiba administrar bem esse processo. E qualquer coisa, busque se capacitar, porque sempre é tempo da gente aprender. E existe muito conteúdo bom aí na internet, não é verdade? Então, visite o nosso canal no YouTube, se inscreva, me mande sugestões de temas, visite as nossas páginas no Facebook e no Instagram. E eu espero você nos nossos próximos áudios, nos nossos próximos vídeos, para que você esteja aí participando, atuante nesse processo junto comigo. Vamos lá? Um grande abraço!